Boa noite a toda a comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início aos trabalhos da 25ª Mostra Científica da Uniplac. Nesse momento, o grupo de trabalho de odontologia que fará suas apresentações. Inicialmente, começaremos com o trabalho das acadêmicas Jéssica Pinheiro e Gabriela Pereira, intitulado Análise comparativa e efetividade antimicrobiana de diferentes técnicas da terapia fotodinâmica frente ao Enterococcus fecalis. Boa apresentação para vocês, meninas, e lembrando que dúvidas e sugestões devem ser feitas diretamente aqui no chat do YouTube. Oi, meu nome é Jéssica e eu sou acadêmica de odontologia. Oi, meu nome é Gabriela. Nós estamos produzindo o nosso TC, que o tema é análise comparativa da efetividade antimicrobiana de diferentes técnicas de terapia fotodinâmica frente ao Enterococcus fecalis. Para iniciar, nós vamos dar uma resumida em alguns temas que são bem relevantes. Um deles é a anatomia interna do dente, como a cavidade pulpar, onde está localizada a polpa. Ela é dividida em câmara pulpar, que é da porção da coroa, e canal radicular, que é da porção da raiz. Dentro do canal radicular, nós temos o canal principal, que é o que aparece na radiografia. E a partir desse canal radicular, nós temos ramificações, que constituem o sistema de canais radiculares. Essas ramificações são canais muito pequenos, que não aparecem na radiografia, mas sempre estão presentes, então requer que o tratamento endodôntico tenha extremo cuidado para que possa, através de irrigação, atingir todos esses canais. Vou falar um pouquinho sobre como acontece a contaminação desse sistema de canais radiculares. Então, a contaminação ela pode acontecer de diferentes formas. A mais comum é através da cárie. Então, quando um dente ele tem uma cárie muito extensa que se aproxima muito da polpa, essa polpa ela vai reagir causando uma inflamação. No início, essa inflamação ela pode ser reversível, ou seja, se eu tirar o agente agressor, se eu remover ele, que no caso é a cárie, essa polpa ela tem a capacidade de se regenerar sem que seja preciso um tratamento endodôntico. Se esse agente agressor não for removido, essa inflamação ela continua progredindo até que se torne uma inflamação irreversível. Nesse caso, mesmo que eu tire a cárie ou outro agente agressor que estiver agredindo essa polpa, esse canal radiculares vai precisar ser tratado. A partir daí, a polpa ela vai entrando em uma fase de necrose, ou seja, as suas células elas começam a morrer. Então, nessa fase acontece uma grande contaminação dentro desses canais radiculares, não só nos canais radiculares, como também muitas vezes se expande para os tecidos que estão ao redor do dente. Quando acontece essa contaminação, em alguns casos, o Enterococcus fecalis, ele, que é a bactéria mais resistente, ele acaba fazendo com que seja muito mais difícil regredir essas lesões e essa contaminação. Pode passar. Falar um pouco agora sobre como a gente faz a descontaminação desse sistema de canais radiculares. São utilizadas, então, algumas técnicas. Uma delas é o uso das limas endodônticas. Essas limas, elas conseguem ter o acesso aos canais principais, os canais que são maiores, que são mais amplos. Para que servem essas limas endodônticas? Elas servem para remover toda a dentina contaminada e os restos pulpares. Pode passar. Além do uso das limas, a gente vai associar a irrigação. A irrigação ela é feita com algumas substâncias que são antimicrobianas, que vão ajudar na descontaminação desse sistema de canais radiculares, que vão alcançar esses canais menores onde a lima não chega e que é necessário que seja feita uma descontaminação. A substância mais utilizada é o hipoclorito de sódio, que tem uma ação antibacteriana. Além dele, também a gente usa o EDTA em certas etapas que ajudam também a remover essa dentina que está obliterando ali, né, os canais radiculares, e a gente também pode usar algumas outras substâncias.
Além do uso das limas e da irrigação, a gente também vai associar o uso de medicamentos intracanais. São medicamentos que a gente coloca dentro desses canais radiculares, que também possuem uma ação antimicrobiana e uma ação anti-inflamatória, para ajudar na regressão dessas lesões e dessa contaminação. Então, muitas vezes a infecção presente pode ser muito persistente, o que dificulta a regressão da lesão. Também o sistema imunológico de cada indivíduo, ele influencia bastante nesse processo. Dependendo da técnica utilizada ou da maneira como é executada, pode não ser o suficiente para a lesão regredir, ou até mesmo pode ser causa da falha do tratamento. Existem terapias complementares que podem impulsionar o tratamento endodôntico, facilitando a sanificação dos canais, como a irrigação ultrassônica passiva, que é utilizada ultrassons, e terapia fotodinâmica. Então, a terapia fotodinâmica, ela é um tratamento complementar não invasivo que envolve fotossensibilizador, onda específica, onda de um comprimento específico, a geração de oxigênio e espécies reativas de oxigênio para eliminar células eucarióticas indesejáveis, como neoplasias da cavidade oral, micro-organismos patógenos, e também ela é utilizada em várias áreas da odontologia. O fotossensibilizador mais usado é o azul de metileno. Ele consegue penetrar com facilidade na célula bacteriana e com a fonte de luz, ela destrói essa célula bacteriana. Então, na endodontia, ela é muito importante a utilidade dela, porque nas regiões mais complexas da anatomia, onde as limas não conseguem alcançar, esse fotossensibilizador ele vai conseguir penetrar com mais facilidade. Essa terapia não pode substituir o tratamento convencional, ela é só utilizada como uma terapia complementar, porque ela não tem a capacidade de remover os tecidos infectados, assim como os instrumentos mecânicos fazem. Então, o objetivo da nossa pesquisa é avaliar a efetividade das diferentes técnicas da terapia fotodinâmica através de uma revisão detalhada da literatura e análise dos dados obtidos. Os métodos que estamos utilizando é pesquisa de artigos publicados a partir do ano de 2008 até os mais atuais, no site da BVS Odontologia. As palavras utilizadas são terapia fotodinâmica, enterococos fecalis, e vamos fazer a análise comparativa entre esses artigos. Jéssica? Aqui, estava com o áudio desligado. Então, os resultados esperados. Com base nessa pesquisa de revisão bibliográfica, estima-se que a terapia fotodinâmica atue de maneira eficaz como uma terapia complementar, promovendo uma melhora significativa quando associada ao tratamento endodôntico convencional. Então, é isso. Muito obrigada. Agradeço às acadêmicas Jéssica e Gabriela pela apresentação do seu trabalho. Convido agora a acadêmica Morgana Costa para a apresentação do seu trabalho intitulado Fatores Ambientais e Laborais na Exposição de Cirurgiões Dentistas ao Risco de Adoecimento Ocupacional. Boa apresentação para a acadêmica, e lembro que dúvidas e perguntas devem ser feitas diretamente aqui no chat do YouTube. Olá! O nosso tema é Fatores Ambientais e Laborais na Exposição de Cirurgiões Dentistas ao Risco de Adoecimento Ocupacional. Eu sou Morgana Pereira Costa e minha orientadora é a professora doutora Lília Aparecida Canan. Então, para compreender o bem-estar no trabalho, é preciso explorar uma das principais teorias sobre o tema, que é fundamentada na concepção do bem-estar psicológico. Esta perspectiva consiste na avaliação positiva das várias características dos afazeres, incluindo aspectos afetivos, motivacionais, comportamentais, cognitivos e psicossomáticos. Então, a saúde mental é de extrema importância para os dentistas.
eles lidarem com uma rotina muito agitada, pacientes exigentes e os riscos de você lidar com a saúde de um ser humano pode levar a um esgotamento. Então é importante o entendimento do profissional da relação entre a mente e o corpo dele e dos processos de adoecimento. A ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o homem e outros recursos, como mobília, dispositivos e equipamentos que proporcionam bem-estar maior para o profissional. Como consequência, a melhor qualidade de vida e bem-estar no trabalho. O odontólogo, ao se sentir bem durante o atendimento, resulta em mais conforto e confiança para o paciente. Então, a ergonomia cada vez vai avançando mais, cada vez as tecnologias estão trazendo equipamentos, dispositivos que auxiliam melhor esse profissional, que dão mais conforto para ele na hora de executar o procedimento, passando assim uma maior segurança para o seu paciente. Os cirurgiões dentistas estão entre os profissionais mais acometidos por doenças ocupacionais, tendo como principais causas a má postura, o tempo de trabalho sem pausa, tensão psicológica, movimentos repetitivos, entre outros. Essas doenças podem ser evitadas através do bom uso da ergonomia. Então, se eu tenho uma cadeira que me permite uma melhor visualização do meu paciente, um mocho que corrige a minha postura, eu vou entregar um trabalho final muito melhor, né, do que se eu não tivesse essas condições. Níveis mais elevados de estresse ocupacional em dentistas do que normalmente vistos na população foram apresentados para explicar essa lacuna de bem-estar. Altos níveis de estresse podem ser prejudiciais, consequenciais não apenas para os indivíduos, no caso de diminuição do bem-estar, mas também em termos de profissão. Então, se eu não consigo essa adequação do meio, dos equipamentos, eu não estou confortável para realizar o meu trabalho, eu vou me desmotivando. E isso traz um mal-estar, essa diminuição de bem-estar, né, no trabalho. O mais importante para a profissão odontológica são as implicações que isso tem no atendimento ao paciente. Pesquisas mostram que o estresse e o esgotamento em dentistas podem levar ao alto relato de diminuição de padrões profissionais. Então, começam a surgir erros que nunca haviam acontecido. Em procedimentos corriqueiros, que eram simples, começam a ficar mais complexo e começa a parecer difícil e cansativo e esgotante para o profissional. Então, a pergunta da nossa pesquisa é: quais fatores ambientais e laborais podem expor os cirurgiões dentistas ao risco de adoecimento ocupacional? E o objetivo é a gente analisar os fatores. A metodologia vai ser uma pesquisa aplicada, quantitativa, descritiva, transversal, de perspectiva interdisciplinar. Os participantes serão os cirurgiões dentistas que atuam há mais de 3 anos, estão em plena atividade profissional e aceitarem voluntariamente participar do estudo. Então, o método de acesso vai ser a técnica RDS, que é onde os primeiros participantes, que constituirão a primeira onda, vão enviar um convite para os novos participantes, que formarão a segunda onda e, se necessário, a terceira onda, até que se alcance o tamanho desejado da amostra, de no mínimo 100 participantes. Então, os dados que serão coletados serão os dados sociodemográficos e socioprofissional, a escala de avaliação de contexto de trabalho, a escala de avaliação dos indicadores de prazer e sofrimento no trabalho e a escala de avaliação de danos relacionados ao trabalho. Os cuidados éticos. Então, vai ser submetido o projeto à Plataforma Brasil, aguardando o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos aprovar, e depois será entregue para os participantes um termo de consentimento livre e esclarecido, para que ele saiba quais são os principais fatores que nós estamos pesquisando, e adesão à norma 510/2016. O que a gente espera dessa pesquisa, então? Que por meio dos dados analisados, poder-se-á ampliar o conhecimento a respeito dos seus aspectos que fragilizam e que fortalecem os cirurgiões dentistas
quanto à sua saúde ocupacional. Além disso, produzir conhecimento é sempre importante à humanidade. Assim, espera-se poder respaldar trabalhos científicos produzidos por acadêmicos e profissionais em suas trajetórias de pesquisas e suas descobertas. Agradeço à acadêmica Morgana pela brilhante apresentação. Convidamos agora a acadêmica Caroline Schmidt para a apresentação de seu trabalho intitulado Formação Docente e o Currículo Base do Território Catarinense. Lembrando que todas as dúvidas e sugestões devem ser feitas diretamente aqui no chat do YouTube. Obrigado e bom trabalho. Saudações a todos os presentes na 25ª Mostra Científica da Uniplac. O nosso projeto, ele se intitula PROESD, Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense. Os acadêmicos participantes da apresentação e do projeto são Ana Paula Jarduzin, o André Felipe Silva Fernandes, Andréia Antunes de Souza da Silva, Caroline Schmidt, Cláudia Aparecida do Amaral, Graziele La Roça, Guilherme Seibet, Iago Cassiano Pereira, Mariângela Cal, Mel Rafaela de Jesus, Priscila Furlan e Stephanie Stipp. As professoras orientadoras do projeto são as professoras Marileia Aparecida Wolf Tubbs, Marli Coscodai Souza e Marta Calegari. O curso participante do projeto são diversos cursos de graduação da Uniplac, que são contemplados pela Bolsa PROESD 2022. Introdução. Então, o projeto consiste em oportunizar aos professores e professoras dos municípios de Capão Alto, Cerro Negro e Campo Belo, em Santa Catarina, reflexões sobre a prática pedagógica a partir da proposta curricular escolar e o currículo do território catarinense de 2019. Os objetivos é proporcionar aos professores nos municípios nominados a formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROESD, da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Sobre a metodologia, a participação no projeto PROESD é realizada por meio de reuniões via Google Meet aos sábados, com duração de 1 hora. Nestes momentos, os acadêmicos apresentam atividades orientadas pelas docentes, sendo que cada grupo realiza as pesquisas e apresenta as práticas sugeridas ao grande grupo, visando o compartilhamento das propostas e experiências em relação à busca dos objetos de conhecimento. Ainda nessas aulas, os bolsistas recebem informações, orientações e encaminhamentos para as intervenções que acontecem em diferentes momentos, conforme demanda dos municípios participantes do projeto PROESD. Nas interações acontecem as apresentações dos trabalhos realizados e a troca de aprendizagem entre docentes, bolsistas, professores e professoras. Resultados esperados. O projeto segue em desenvolvimento desde março de 2022 e sua conclusão será no mês de dezembro do mesmo ano. Almeja-se, no encerramento do projeto, a ampliação e domínio dos conhecimentos obtidos pelos professores dos municípios envolvidos sobre o currículo base do território catarinense 2019. Agradeço a apresentação da aluna Caroline Schmidt. Convido agora a acadêmica Eduarda Freitas para a apresentação do seu trabalho intitulado Projeto de Intervenção UniEdu, Implementação de Filantrópicos, Bocaina do Sul, Rio Rufino e Urupema. Projeto de Intervenção UniEdu, Implementação de Fitoterápicos no município de Bocaina do Sul, Painel, Rio Rufino e Urupema. Acadêmicos Eduarda Freitas e Ana Beatriz. Josué Ebel. O projeto de intervenção UniEdu, implementação de fitoterápicos em Bocaina do Sul, Painel em Rio Rufino e Urupema, consiste em proporcionar atividades multidisciplinares envolvidas e adaptadas pelos universitários do curso de graduação da Uniplac e beneficiários do programa de bolsas universitárias de Santa Catarina, junto aos municípios supracitados, valorizando o saber local e contribuir com o conhecimento técnico-científico para o uso seguro da fitoterapia, impactando na melhoria da qualidade de vida desta população. O objetivo é oportunizar aos municípios
a ampliação dos conhecimentos relacionados à fitoterapia, como o uso de técnicas de medicina alternativa, respeitando o saber local relacionado a essa temática, por meio de atividades multidisciplinares desenvolvidas pelos bolsistas ProESD da Universidade Planalto de Catarinense Uniplac. Metodologia. A partir de aulas virtuais com discussão e estudo de assuntos relacionados ao tema, buscando o protagonismo acadêmico, através de pesquisas e apresentações relacionadas à finalidade da intervenção. Criação de uma estufa comunitária no município de Painel para o cultivo de fitoterápicos com produtos extraídos de plantas para fins medicinais e curativos, como a arruda, manjericão, a malva e a salsa. São agendadas saídas do grupo a locais de estudo e aprofundamento sobre fitoterapia, elaboração e utilização na prática. Resultados esperados. Espera-se que a estufa seja criada e a população apoie a ideia, colaborando na sua manutenção, assim colaborar de maneira científica e social para o seu desenvolvimento, visando as condições humanas e as peculiaridades da localidade, para que também os acadêmicos bolsistas possam contribuir no incentivo educacional aos municípios. Essa seria o tipo de estufa, né, a qual nosso projeto, né, está sendo feito para ser implementada, né, junto ao município de Painel. São esses alguns modelos de estufas. Agradeço à acadêmica Eduarda pela brilhante apresentação. Convidamos agora a acadêmica Laisa Truppel para a apresentação do seu trabalho intitulado Projeto de Reforço na Aprendizagem em Alfabetização e Numeralização. Lembro que perguntas e dúvidas devem ser feitas diretamente aqui no chat. Olá, pessoal. Desejo a todos e a todas as boas-vindas. Me chamo Vanessa Blomer e estamos participando da 25ª Mostra Científica da Uniplac com o projeto de Reforço na Aprendizagem em Alfabetização e Numeralização. Os acadêmicos apresentadores de hoje são Christian Klein e Marilene Fonseca, da Educação de Jovens e Adultos EJA, Evanira Cordeiro, da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, Gilson Carlos Antunes de Lima e Aline Neri, da Escola de Educação Básica Lúcia Fernandes Lopes, e Omara Macedo da Silva e Vanessa Blomer, da Escola de Educação Básica Visconde de Cairu. E as nossas orientadoras são a professora Marileia Aparecida Wolf Tubbs, a professora Marli Coscodai Souza e a professora Marta Calegari. Hoje nós estamos aqui representando alguns acadêmicos da Uniplac que fazem parte do projeto do ProESD, onde são divididos ali como mostrado em algumas áreas, onde é apresentada a intervenção, e em cada uma dessas áreas, desses locais, é dividido em um grupo com uma quantidade de alunos. Os acadêmicos da Uniplac que a gente está representando hoje são os seguintes: a Aline Cariani Neri, o Arthur Campos Boom, eu, Christian Klein, a Evanira Cordeiro, a Gabriela Pereira, a Gabriele Barcelos Jun Klaus, o Gilson Carlos Antunes de Lima, a Iomara Macedo da Silva, a Jennifer Valer Tomás, a Kailane Macedo Cardoso, a Caroline Mendes Cipriano, o Cauê Martins Cândido, a Kércia Marcela Araújo Rodrigues Ramos, a Marilene Fonseca, a Laisa Steinhauser Truppel, a Luíne Mara Stedley, o Natan Felipe Santos, a Suelen Stepaniak Rosa, a Tailine Souza de Oliveira, o Valdecir Luciano Torres Filho, a Vanessa Blomer, o Vitor Campos Blum e o Vinícius Lorenzo Neves de Pinho. Introdução. O trabalho a ser apresentado se refere ao projeto de intervenção que consiste em proporcionar atividades de estímulo no processo de ensino-aprendizagem da leitura, escrita e numeralização. São desenvolvidas e adaptadas pelos universitários dos cursos de graduação da Uniplac, com crianças do ensino fundamental inicial de escolas de educação básica de Lages, Santa Catarina, e também de educação de jovens e adultos EJA. Este é apresentado junto ao programa ProESD, promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, tem por objetivo consolidar a ampliação do conhecimento das crianças em nível de desigualdade com o ritmo da turma, enriquecendo as experiências culturais e sociais, para que, vencendo os obstáculos presentes, possam garantir sua cidadania no que tange aos direitos de aprendizagem. A metodologia.
Para atingir o objetivo proposto, a metodologia está sendo realizada com estudos, orientações, planejamento e acompanhamento no decorrer da semana e no momento de intervenção. Os encontros acontecem aos sábados de maneira remota, síncrona, e a intervenção no espaço de realização do projeto uma vez por semana, presencial, com atividades interdisciplinares. Resultados esperados. O projeto encontra-se em andamento e espera seu desenvolvimento de habilidades com atividades lúdicas e articuladas, os componentes curriculares da educação básica. Assim, intenciona-se contribuir para que sejam sanadas as dificuldades de aprendizagem das crianças, jovens e adultos envolvidos no projeto. Referências bibliográficas, então, no Brasil, Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Plano Nacional de Educação. Em Santa Catarina, Proposta Curricular de Santa Catarina, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Disciplinas Curriculares, em Florianópolis, Golgen, 1998. Currículo Base do Território Catarinense, Florianópolis, 2019. Muito obrigado e um bom congresso para todos nós. Obrigado, acadêmica Eliza, pela brilhante apresentação. Bom, pessoal, então era isso. Agradeço aí a todos os alunos do curso de odontologia pela participação nesse evento. Agradeço também aos organizadores da 25ª Mostra do Uniplac. Lembro que o conteúdo fica disponível no YouTube e também nos sites de comunicação da Uniplac. Muito obrigado a todos e bom final de evento.